A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meus amados, a passagem que eu trago para a gente refletir nessa manhã encontra-se em Lucas capítulo 12. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 12. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 35. Eu dei como título para essa mensagem, para essa reflexão, o seguinte título: Trate o seu chamado, viva o seu chamado com integridade, tá? Viva o teu chamado com integridade. E eu acredito que no decorrer da mensagem, eu acho que vai ficar claro porque eu escolhi esse título, tá? Viva o seu chamado com integridade. Mas antes de a gente começar a reflexão, amados, vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus querido, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque apesar das grandes dificuldades, Senhor, os desafios que cada ovelha tua aqui vivencia, enfrenta, Senhor, essas dificuldades, para a honra e glória do teu santo nome, não foram suficientes para impedir que elas chegassem até aqui hoje, para ouvir a tua voz, Senhor, para buscar a tua presença, ó Pai. Meu Deus, eu sou um vaso de barro, e o único valor que eu tenho dentro de mim é a tua palavra, Senhor, é o Senhor Jesus. Por isso eu te suplico, ó Deus, me ajude a transmitir a tua palavra com fidelidade. Nós queremos te ouvir, Senhor, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação daquele que crê. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. E queremos o teu perdão, Senhor, porque queremos continuar tentando, Senhor, com a tua ajuda, com a ajuda do teu Santo Espírito, sermos pessoas melhores, primeiramente para o Senhor e também para o próximo, porque o Senhor nos colocou neste mundo para sermos bênção na vida dos outros e não maldição. Por isso, que o Senhor nos ajude a viver o propósito que o Senhor traçou para cada uma de nossas vidas. Que a gente possa entender esse propósito, entender esse chamado, Senhor, e trilhá-lo com fidelidade, Senhor. E se porventura, por algum motivo, nós observarmos que estamos se desviando desse propósito, que o teu Santo Espírito nos coloque de volta para a rota da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe nenhum de nós se perder, ó Pai. Tem misericórdia de nós, pecadores. E é no nome santo de Jesus, no nome santo do Salvador, que nós pedimos essas coisas, mas sobretudo agradecemos. Em nome de Jesus, em Jesus, amém. Então, vamos começar a reflexão, amados. Viva o seu chamado com integridade. Vocês foram chamados pelo Senhor, convocados pelo Senhor para a salvação, para viver uma rota que conduz à vida eterna. Então, eu convido a vocês a lermos aqui primeiramente do versículo 35 ao versículo 38, a palavra do Senhor diz o seguinte: é Jesus que está contando essa parábola. É o Salvador, é aquele que morreu e ressuscitou, e vive e reina, e voltará um dia para julgar toda a humanidade. Ele tem a pá, ele que tem o poder para guardar o trigo e queimar a palha imprestável em fogo inextinguível. E é ele que está contando essa parábola aqui. A autoridade do Messias é que proclama isso. Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, e se assim os achar. Uma coisa que a igreja às vezes esquece, ou talvez até passe pela mente, mas não dá devida atenção. Mas é algo que a igreja do Senhor constantemente tem que afirmar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus vai voltar. Pode ser hoje,
pode ser amanhã. A grande maioria de nós talvez pense que ele vai voltar daqui 1000 anos, 100 anos. E tal pensamento pode nos levar à negligência. Mas se Jesus voltar hoje, se Jesus não esperar nem esse culto acabar, como é que ele vai te encontrar hoje? Bom, se ele voltar no culto, pelo menos estamos na vantagem, né? A gente vai encontrar a gente fazendo algo que preste. Algo que preste, que é buscando o Senhor. Buscando ao Senhor. Tomara Deus, quando ele voltar, ele te encontre você praticando algo que preste. E quem define pra gente o que presta e que não presta é a palavra do Senhor. Você está vivendo de acordo com os princípios de Deus? Com os princípios do Senhor? E se Jesus voltar amanhã, nessa semana? Como está a tua vida? Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, minha irmã? Como está a tua vida que ainda você nem chegou a se entregar aos braços do Salvador? Bom, esse mesmo Salvador falou o seguinte: cingido esteja o vosso corpo. Vestido esteja o seu corpo. Opa, eu estou vestido aqui. Mas não é isso que ele está falando aqui. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que ele está querendo dizer aqui, estejam preparados. Não sejam pegos de surpresas. Fiquem com as luzes acesas. Acordados. Está na hora de acordar. Tem cristão que ainda não acordou. Tem cristão que está brincando com a sua alma. Tem cristão que não está entendendo que alguns vão ser condenados sim. Porque a palavra não é mentirosa. Jesus falou que há um destino que conduz à vida eterna. E há outro que conduz à perdição. Pregador, fale das rosas, mas fale dos espinhos também. Deus nos colocou como atalaias, amado. E Jesus falou que se a gente não alerta as pessoas, nós que conhecemos a palavra, não alertamos as pessoas dos perigos que existem, Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa no dia do juízo final da gente. Mas se a gente alerta, se a gente avisa, e aquela pessoa insiste no erro, apesar dos avisos, é com ela. É com ela. E Jesus falou, se a gente ficar andando de qualquer jeito, e é isso que essa palavra diz, não fique pensando não que você vai ser salvo não. A gente tem que andar com responsabilidade. Jesus não cobra aquilo que você não tem. Jesus não cobra as condições que ele não te deu. Ele sabe o que ele tem te dado, as condições que você tem, e se você tem sido honrado com as condições que ele te deu. É por isso que a gente tem que ser muito íntegro com nós mesmos, muito verdadeiros, parar de ficar culpando as pessoas, parar de ficar projetando as nossas culpas, entender o que eu tenho feito com a vida que Deus me deu, no lugar que Deus me colocou, com as possibilidades que ele me deu. Quando ele chegar, ele fala, eu quero encontrar meus servos vestidos, preparados. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, fala que o linho finíssimo, as roupas finíssimas, são os atos de justiça dos santos. Hebreus capítulo 10 fala que nós devemos nos estimular às boas obras. Nós devemos fazer o que é correto, conforme a justiça de Deus. Não se engane. Se nós não nos esforçarmos para fazer o que é correto, estamos pelados, nus, dignos de vergonhas, vulneráveis. Não estamos preparados para a volta do Senhor. A noiva se adorna, se veste, obedecendo o Salvador. As candeias devem estar acesas. As luzes devem estar ligadas. Salmo 119, versículo 105, amados. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ouvir pregações. Tem que meditar na sua casa. Mas uma candeia, uma lamparina sem azeite, amados, não brilha. Não brilha. O que é esse azeite? O que simboliza esse azeite, amados? A Bíblia fala da unção. Se você procurar no dicionário, unção significa derramamento de óleo. Unção, se você procurar no dicionário,
significa derramamento de óleo. Óleo, no caso, na Bíblia, é o azeite. Quando a Bíblia fala da unção do Espírito Santo, significa que você está o quê? Untado com o Espírito Santo. Você tem azeite no teu coração. Você tem o Espírito Santo na sua vida. E como que a gente enche as nossas vidas de azeite? Vocês se lembram lá da parábola das 10 virgens? 5 tinham azeite para suas lamparinas continuarem brilhando. Seja se o noivo chegasse antes ou demorasse, elas estavam preparadas para que as candeias continuassem brilhando. E 5 nécias, burras, tolas, imprevidentes, inconsequentes, que não viviam integridade. Faltava o Espírito Santo. Faltava a comunhão verdadeira. Faltava o temor do Senhor. Como que enche? A palavra ensina. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, destruição, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. O que ocupa as suas conversas? Entre os irmãos e com as pessoas lá fora. Eu não estou querendo que você tenha que ser um chatão, um sabichão. Mas será que, de alguma forma, nas suas conversas, a palavra do Senhor acaba aparecendo alguma vez? Porque quando a gente vê Jesus lá conversando com aquela mulher samaritana, ele começa ali numa conversa falando de sede, e o Senhor já vai conduzindo a conversa para quê? Para salvação, para Jesus. Ou será que nessas conversas só tem piadinha? Ou será que nessas conversas só tem problemas de política? Reclamação, murmuração? E nem poderia mencionar uma coisa dessa, mas infelizmente isso é uma vergonha. É uma vergonha. Piadinha suja. Cristão fazer piadinha suja. Palavrão. Falando com boca suja, como o mundo, amado. Isso é uma vergonha. Tá nu. Não tem candeia. É falando com salmos, entoando, louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Uma pessoa que tem azeite, que tem comunhão com o Senhor, procura motivo para agradecer. Ele fica vendo que as oportunidades que Deus já deu na sua vida, o quanto ele foi misericordioso, o quanto ele foi bondoso, apesar de todas as investidas de Satanás para nos destruir, para nos afastar, para abrir a mão da nossa vocação. A pessoa é agradecida. E porque eu sou grato a Deus, eu vou me esforçar o melhor para ser melhor para Deus. Porque eu sou grato a Deus, eu vou me esforçar melhor para ser o melhor irmão, o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, o melhor namorado, uma melhor namorada, o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor funcionário, mas acima de tudo, o melhor servo de Deus. Porque esse é o meu chamado. Dando sempre graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente vive em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Então, se a gente não procura viver isso, amado, não tem azeite, as nossas lamparinas estão apagadas. E aí, quando o Salvador te encontrar, ele vai te encontrar vestido e com as luzes acesas? Como está a tua vida? Você está levando a sério a tua vida como cristão? O Senhor, ele fala aqui no versículo 36, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Você vive esperando por Jesus? Amados, às vezes acontece comigo. Eu tento me esforçar para que isso não aconteça, mas às vezes acontece. Tem uma prova. Eu tenho tempo para estudar para aquela prova. Mas aí eu vou deixando para estudar para depois. Aí estudo um pouquinho aqui. Mas quando chega perto, aí eu começo a estudar que nem eu desesperado. Aí eu falo, quem dera eu tivesse mais tempo para estudar mais. Mas eu tive tempo. O problema é que eu não levei a sério o tempo. Aí quando vai fazer a prova, fica passando perrengue. Você não sabe qual vai ser o dia que você vai se apresentar diante do Senhor. Mas o dia da salvação é hoje. Deus quer ver o seu esforço hoje, a sua dedicação hoje. Feliz o servo que vive semelhante a homens que esperam o seu Senhor. Eu vou ter um encontro com Ele. Eu vou prestar contas da minha vida para Ele. E Ele não quer me encontrar nu. Ele não quer me encontrar com a lamparina apagada.
Ele quer me encontrar preparado, é isso que Jesus fala. Ele quer nos encontrar preparados, vigilantes, não brincando com a nossa alma, não brincando com a minha vida e nem com a vida dos meus irmãos. Será que dá para entender isso, irmãos? Será que é uma coisa complicada? Será que não está claro o que está escrito aqui? Será que Jesus está brincando? Será que Jesus está falando é figurado isso aqui? Ou será que Jesus está falando sério? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Porque na antiguidade, quando as pessoas iam para uma festa de casamento, chegavam tarde. Né? As festas geralmente de casamento eram à noite. E você não sabia a hora que o seu patrão voltaria. Então pode ser que, se a festa estava boa, pode ser que demorasse mais para chegar. Se a festa acabasse logo, chegaria meio que à noitinha ainda. Mas a pessoa não sabe a hora, eles não sabem. Mas o servo tem que estar o quê? Atento para abrir a porta para o seu patrão. Seu patrão. Mas a diferença dos patrões humanos para o nosso Senhor é a seguinte, amados. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, olha a diferença do nosso Senhor, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Os, tá vendo esse os? É pronome plural. Se fosse o servo servindo o seu patrão, ia falar, eles o serviriam, mas aqui está o servirá. Então, que patrão humano faz isso? Que por seus servos estarem ali vigilantes, para abrir a porta para ele entrar na sua casa, para ele entrar no seu lar, ele vai chegar assim e falar assim, agora vocês podem sentar ali que eu vou fazer a comida para vocês, tá bom, meus servos? Vou fazer a comida para vocês, sentem ali, obrigado porque vocês estão ali vigilantes, obrigado porque vocês abriram a porta para mim, agora eu vou cuidar de vocês, senta aí que eu vou fazer a comidinha para vocês. O patrão humano está cansado, o patrão humano chega tarde, o patrão humano vai chegar assim e falar, vai lá fazer a comida para mim, quero um lanchinho antes de dormir, vai para a cozinheira lá, ô faxineira, limpa aqui essa mesa para mim, eu quero um lugar melhor. É assim que os patrões humanos agem. Mas a promessa do nosso Senhor é que se ele te encontrar vigilante, se ele te encontrar levando a tua vocação em sinceridade, não brincando com a tua alma, ele te encontrar fiel, sabe o que ele vai fazer? Agora deixa que eu vou cuidar de você. Deixa que eu vou cuidar de você. Esse cuidado vai ser por toda a eternidade. Deixa que eu vou servir você. Senta ali na mesa que você vai comer a comida mais gostosa. Você vai sentir acolhido, cuidado, protegido. Porque você foi fiel nessa batalha. Você está no meio de uma guerra espiritual. A dor existe sim. O mal aqui existe sim. Feridas vêm sim. Mas apesar de tudo, você ama o Senhor. Pessoas vão tentar desencaminhar sim. Pessoas vão tentar fazer você pecar sim. Pessoas vão te insultar, como fala ali no Salmo 42. Quando me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ué, insultou a Deus, não insultou a mim. Falou, o teu Deus, onde está? Mas o salmista falou, me insultam dizendo, o teu Deus, cadê o teu Deus? Quando alguém fala, uma pessoa que ama o seu Senhor, uma pessoa que ama Jesus, quando as pessoas falam mal de Jesus, é uma ofensa pessoal para si mesmo. Porque é o meu Senhor, é o centro da minha vida. Nós não somos perfeitos, amados. Nós não somos perfeitos. E Deus sabe disso. Nós somos limitados. Mas a gente sabe quando a gente ama realmente o Senhor. Quando as pessoas começam a atacar a palavra, falar mal de Jesus, desprezar Jesus. Você pode até não ser perfeito, mas quando isso dói no profundo do seu ser, é porque você ama o Senhor. E quando as suas práticas, você derrapa e cai, e aquilo lá envergonha o nome de Cristo, você sente aquela dor no coração, aquela amargura, aquela vergonha na cara, isso significa que você ama Jesus. Você ama Jesus. Isso te mobiliza, graças ao perdão dele, a você tentar fazer melhor. A você levar o teu chamado com seriedade. Ter vergonha na cara. Para encerrar, amados, eu vou terminar o trecho aqui, versículo 39. Sabei, porém, isto. É interessante aqui, né? Quer ele venha na segunda, versículo 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados, felizes serão eles, se assim os achar, preparados. Na primeira vigília,
na primeira vigília, na segunda vigília, irmãos, era madrugada, assim, naquela madrugada que ainda tá escuro. Aí depois de meia-noite, para o judeu começa às 6 da noite, né? Mas entre 6 da noite e 2 da manhã. 2 até 3 da manhã. Agora, como fala aqui, na terceira vigília, é aquela madrugada ali, 4, 5, 6, que já está começando o raiar do dia. Quer Jesus venha hoje, amanhã, ou quer que Jesus venha daqui 1000 anos, quando ele te encontrar, ele quer te encontrar fiel, tá? Porque as pessoas podem pensar assim, olha, ele vai demorar mesmo, ó. Sabe uma coisa? Eu vou levar minha vida de qualquer jeito. E quando eu perceber que eu vou morrer, vi um diagnóstico de câncer terminal, aí eu vou levar Deus na fidelidade. 4 cavalos, irmãos. Primeiro cavalo é aquele que só vê o chicote, ele já anda numa boa. Segundo cavalo, irmãos, é o cavalo que levou uma chicotadinha no lombo, já anda de boa. Terceiro cavalo, aquele cavalo que só anda se cortar um pouquinho a pele. Fazer um arranhãozinho, sabe? Com o chicote. Arranhou um pouquinho na pele, ele já... Quarto cavalo, só anda se sangrar. Se chegar na carne, algumas vezes só nos ossos. Esses 4 cavalos são como nós. Cavalo que só vê o chicote. A morte. O tempo está curto. Jesus pode voltar a qualquer momento. Às vezes a pessoa nem conhece, uma pessoa morreu longe. Não é do convívio. Não é do convívio. Mas dói. Dá comoção. Aquela moça que caiu numa trilha lá no vulcão. Nem conhece, só viu ali, ó. Olha, nós somos vulneráveis, viu? Eu posso morrer de besteira. E aí, se eu morrer, como que Jesus vai me encontrar? Jesus está voltando. Aí a pessoa vive a vida com mais intensidade, com mais integridade, aproveitando cada dia como se fosse o último. Não é viver integridade, não é viver com intensidade, não é viver no pecado. É viver aproveitando as coisas boas que Jesus te deu, sendo grato a Deus pelas coisas que Deus te deu e procurando viver em fidelidade, porque Jesus vai voltar. É o cavalo que só olha, só a vista do chicote. Aquele que bate no lombo. Morreu uma pessoa que é conhecida, mas é distante. Silvio Santos. Oh, oi! Ai! É conhecido, mas é distante. A gente cresceu vendo o Silvio Santos, não é? Eu praticamente cresci vendo o Silvio Santos. Apesar que minha TV não funciona mais, né? Mas Silvio Santos. Um personagem ali que é distante, mas você conhece. Ou então um conhecido distante, né? Um conhecido distante, um familiar distante. Morreu. Nos lombos, sabe? Olha. Posso morrer, hein? Jesus vai voltar, hein? Tenho que viver, tenho que aproveitar o tempo que Deus me dá. Porque minha hora está chegando. Terceiro cavalo, quando bate e arranha a pele. É um parente nosso, próximo. Pai, mãe, filho, marido, esposa. Aí dói. Meu tempo é curto. O que eu estou fazendo com a minha vida? Acabou, já era. O que eu fiz, eu fiz. O que eu não fiz, não fiz. Vou ter que me apresentar do Senhor do jeito que vai dar. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Diante dessa vaidade, diante desse sopro. Porque o tempo é curto. Aí a pessoa, Jesus está voltando. Aí a pessoa começa a viver com mais integridade. Aproveita o tempo. Aproveita a oportunidade que Deus dá. Leva a sério o seu chamado. Quarto cavalo, quando começa a sangrar. Na própria carne. É um diagnóstico. Ó, você tem 10 dias de vida. Olha aqui, ó. Doença é séria, hein? Pode ser que sobreviva, pode ser que não sobreviva. Agora é na tua carne. Meu tempo está acabando. Ei, 10 dias dá para fazer alguma coisa? Dá. 10 dias dá. 3 dias dá. Mas não seria melhor você fazer quando você tinha tempo? Viver com mais intensidade quando você tinha tempo? Ser mais grato quando você tinha tempo? Viver o seu chamado com mais fidelidade e integridade quando você tinha tempo? Antes, quando isso acontece. Agora, o triste é quando tem cavalo. Eu falei 4 cavalos, né? Mas tem o 5º que leva a chicotada na carne, vai até os ossos e mesmo assim não anda.
Que tipo de cavalo é você? Que tipo de pessoa é você? Versículo 39. Sabei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir. Versículo 39. Sabei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? O castigo é para a pessoa que não tem nada a ver com Deus, né, irmãos? O inferno é para quem não se batizou, né? Não é isso que Jesus fala, não. Não é isso que Jesus fala, não. Versículo 42, ó. Diz o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Está vendo aqui duas classes? Os infiéis e o servo. Aquele servo que agir como infiel, vai ter a sorte de infiel. Uma pessoa que conhece a palavra, mas insiste em viver como ímpio, Jesus está falando que vai ter a sorte dos ímpios. Não é aquela coisa de não fazer o que é certo, irmãos. É aquela atitude de decidir fazer deliberadamente o que é errado. Jesus não está vendo. Jesus não está nem aí. Jesus está demorando. E toma a paciência de Deus, que está dando para a pessoa se arrepender, como oportunidade para viver pecando. E maltrata os outros servos, vive como um ímpio. A sorte dele vai ser como dos infiéis. Aí, versículo 47 a 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É difícil até de entender esse trecho aqui, mas qual é o entendimento que eu tenho, irmãos? Uma coisa é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, e ela deliberadamente está fazendo o que é errado. Ela planeja mesmo viver uma vida de pecador, porque Deus não está vendo, é o hipócrita. Já perdeu a vergonha na cara, e começa dentro da igreja mesmo a aprontar, fazer o que não presta. Esse é ímpio, você vai para a perdição, vai para a condenação. No dia do julgamento, irmãos, isso aqui é o julgamento final. No dia do julgamento não vai ter essa coisa de vou dar uma chibatadinha aqui, vou dar outra chibatadinha ali. Não existe purgatório, não vai ter isso. Depois que pagar a pena, aí entra no céu. Não. Pessoa foi para a perdição, foi para a perdição. Mas tem servo do Senhor que não é um ímpio, não está agindo como ímpio. Não fica pecando deliberadamente. Não fica vivendo essa vida de hipocrisia, mas é falho. E às vezes Deus, como ele falou aqui, né, deixa de fazer a vontade de Deus porque não se apronta. Porque não leva a sério a sua vocação. E tem outros que às vezes fazem o que é errado porque não procura ter o conhecimento. Deus fala, isso aqui eu vou castigar com alguns açoites e outros com menos açoite. Isso aqui é nessa vida. Isso aqui é nessa vida. Se você não ficar levando a sua... Primeira coisa, se você tratar as coisas do céu, as coisas sagradas, com falta de respeito, com impiedade, não valorizar o que é sagrado, você vai perder sua alma. Agora, às vezes você não é assim. Você não é uma pessoa que deliberadamente quer viver uma vida de hipocrisia, às vezes não está nem aí. Não. Às vezes você é uma pessoa que não está levando a sério. Que não está levando a sério. Que não está levando com a devida prudência. Jesus, porque quer te salvar, ele vai te castigar sim. Vai ser que nem aquele cavalo, irmão, vai dar um açoite. Mas Deus gosta de fazer isso? Deus tem prazer de dar a chicotada mais forte? Não. Feliz é aquele que ele já encontra prudente, com proatividade, preparado, com luz. Mas se for para te salvar, ele vai dar. Mas não deixa chegar na sua carne, não. Não espere chegar na sua carne.
Como fala lá no Salmo 32, não seja como o jumento, o animal irracional, que só obedece se estiver apanhando, de outra sorte não lhe obedece. Seja o servo pronto. Leve a sério, irmãos, o seu chamado. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus possa nos ajudar, amados, a levar o nosso chamado, dar a devida importância para o nosso chamado. E que o Senhor, quando te encontrar, não é encontrar uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que tem um devido respeito com o Senhor e que está esperando a volta dele e que sabe que vai o dia prestar contas do que faz a ele. Aproveite o dia que é hoje. E quando você for tentado, lembra dessa parábola, lembra dessa palavra de Jesus. Você é capaz, porque ele te deu as condições para isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos.